Olá, pessoal! Que alegria! Tudo bem com vocês? Como é bom estar aqui gerando conteúdos que vão fazer com que você saia dessa passividade, dessa mentalidade passiva e entre em uma mentalidade ativa. Como é bom! Como é bom partilhar com vocês o crescimento. Muito mais do que aula de gestão, muito mais do que dica. Um grande desejo do meu coração é que você de fato comece a se responsabilizar pelos seus resultados. Isso é muito interessante quando você olha, você enxerga você como alguém que tem valor. E isso é muito importante, você reconhecer os seus valores. E quando você sabe que você tem valor, você acaba que agindo de maneira diferente, você pensa de maneira diferente, você responde de maneira diferente, você entrega de maneira diferente. Quando você entende que você tem valor, quando você entende que você resolve, quando você entende que você tem algo para agregar na sociedade, na comunidade, para a humanidade, você começa a se enxergar de maneira diferente, você começa a se valorizar, você começa a se amar mais, a se cuidar mais, a ter uma mentalidade bem mais expressiva, participativa, colaborativa. E voltando isso para os negócios, é justamente isso que nós iremos trabalhar aqui, tanto de maneira pessoal como de maneira empresarial. Porque é isso que é você pensar valuation e pensar equity. Okay? É muito fundamental que você entenda que você monta um negócio e o seu negócio ele resolve um problema da sociedade. E isso tem um valor. É tudo que eu, por exemplo, esse canal ele resolve, ele sana uma dor da sociedade. Eu sano uma dor da sociedade. Eu tenho algo em mim que serve para toda a comunidade, para toda a humanidade. Esse meu pensamento, esse meu desejo de fazer com que você assuma as rédeas do seu negócio, assuma as rédeas da sua vida, assuma as rédeas do seu pensamento. É claro que você não vai controlar os resultados, mas você controla o seu valor, você consegue começar a pensar, a se enxergar e a investir em si, pensando que você pode aumentar o seu valor, aumentar a proposta, como você se posiciona, como você entrega os seus valores. É o que traz o evangelho, né? Você é o sal da terra e a luz. É para isso que nós estamos aqui. O seu negócio, o seu empreendimento, ele gera, ele resolve, ele sana uma lacuna na sociedade. Por isso que você teve espaço de pensar em uma oportunidade, pensar um negócio. Então é muito interessante que você venha conosco para que você possa de fato é, começar certo, ok? Então nós falamos já em vídeos anteriores que é, o que é um pouquinho de valuation, equity, tá ok? Então nós começamos pensando pequeno, começar pequeno, pensando grande, o que é já pensar equity, o que é já pensar no valor da minha empresa. Nós falamos um pouquinho dos múltiplos, a minha empresa ela fatura tanto por ano, o que são os valores financeiros e valores estratégicos. Nós passamos por todo esse material, fluxo de caixa descontado, nós entendemos um pouquinho os fatores que aumentam o seu valuation, por que deve acompanhar o seu valuation, tá? Nós pensamos já, nós trabalhamos o que é equity, tá ok? Nós já pensamos um pouquinho como construir um equity valioso. Nós falamos que o seu fluxo de caixa, as demonstrações financeiras, tudo isso tem um valor incomensurável. Os ativos intangíveis, a sua marca, a sua reputação, o seu conhecimento, seus relacionamentos, tudo isso tem um valor, pessoal. Tudo isso tem um valor muito grande. E é necessário que você comece a pensar nisso, entende? É isso que é o grande diferencial aqui do nosso conteúdo, tá? Como nós falamos um pouquinho até no sentido de como dividir o seu equity. Nós falamos já de como cuidado, né, para diluição excessiva. Rodrigo, onde que eu vi isso? Volte nos vídeos anteriores que você vai entender direitinho. Aí nós fizemos um checklist, tá? Para construir um equity desde hoje. Então, no último vídeo, nós terminamos com esse checklist, tá ok? CNPJ, finanças, marca registrada, base de clientes, processo documentado, planejamento de crescimento, estrutura societária definida e valuation calculado, tá ok? A primeira coisa que você tem que ter é um contrato social, as finanças organizadas, documentadas. Então, tudo isso.
Então agora nós vamos entrar no planejamento estratégico inicial. Estruture seu negócio para crescer de forma sustentável e organizada desde o primeiro dia. Então aqui a gente já vai começar a discutir um pouquinho como que você vai começar a pensar em algo já estruturado, valuation e equity. Então nós vamos trabalhar esse contexto. Qual que é a grande estrutura por trás desse contexto? Essa grande estrutura, pessoal, ela vai trazer muito o elemento de você pensar que cada ação, que o seu planejamento, ele é a base de tudo. É o seu planejamento que vai fazer com que você atinja resultados expressivos. Então é pensar. Quem pensa, como diz Napoleão Hill, enriquece, tá? Mas quem planeja, quem pensa, a tendência de você ter um resultado expressivo, a tendência, a chance é maior, ok? Então, estruture o seu negócio para crescer de forma sustentável e organizada desde o primeiro dia. Planejamento estratégico não é frescura de MBA. É como usar GPS no trânsito. Você pode chegar no destino sem ele, mas vai demorar mais, gastar mais combustível e se perder pelo caminho. Planejamento estratégico não é frescura de MBA. É como usar GPS no trânsito. Você pode chegar no destino sem ele, mas você vai demorar mais, gastar mais combustível e se perder pelo caminho. Olha lá, ó. Dados do Sebrae. Empresas que fazem planejamento estratégico têm 70% menos chance de fechar nos primeiros 5 anos e crescem 30% mais rápido que os concorrentes. Então, galera, planejamento. Planejamento é a base estruturada de absolutamente tudo. Eu estou inserido em um projeto. Esse projeto ele é um projeto de um sistema. Então ele vai trazer, né, dentro desse contexto, ele vai solucionar algumas dores, mas ele vai ter alguns elementos a mais para diferenciar dos que já estão aí. Então ele traz uma proposta diferenciada. Então nós estamos trabalhando dentro desse contexto, dentro desse sistema, nós já estamos pensando uma série de soluções para que nós possamos entregar esse resultado para os nossos clientes. E o que acontece? Nós estamos em fase de aprendizagem, nós estamos em fase de planejamento. Esse sistema ele vai sair, nós estamos gravando hoje, dia 14/7/2025. Esse sistema provavelmente ele vai começar a nascer mesmo de fato no final do ano, mês 12. Por quê? É preciso planejar, é preciso maturar, é preciso fazer exercícios e práticas para que você possa maturar esse contexto. Então é importante que nós fazemos essa análise. Rodrigo, mas eu tenho pressa. E aí, uma coisa muito interessante, a pressa ela é inimigo da perfeição. Então é necessário que, Rodrigo, eu tenho pressa, mas eu quero resultados para amanhã. O maior desafio do empreendedor é que ele acaba caindo numa armadilha muito, muito complexa. Por exemplo, às vezes ele toma um empréstimo e ele precisa pagar esse empréstimo. Às vezes ele sai do emprego e monta um negócio, então ele precisa gerar fluxo, ele precisa manter o negócio dele com aquele dinheiro que a empresa dele vai gerar. São elementos que atropelam o planejamento. Rodrigo, quer dizer que eu não posso fazer um financiamento para começar um negócio? Se planejado, sim. Mas é necessário ter o planejamento. Sem planejamento, não façam isso. Porque vocês vão cair numa armadilha, vocês vão depois se desesperar, vocês vão querer resultado a todo custo. E aí provavelmente vocês vão fazer mais empréstimo para poder sanar aquele. E quando vocês verem, vocês vão ter que praticamente desistir do sonho de vocês ou fazer uma loucura para que vocês possam ter caixa, porque você vai fazer um financiamento e aquilo ali já está no... Então você já tem um custo adicional. A não ser que esteja muito bem planejado. Muito bem planejado e aconteça um milagre. Mas eu recomendo que você planeje. Tá? Eu recomendo no empreendedorismo. Pode chegar uma pessoa hoje, bater na sua porta aí, gostar demais do seu negócio e te falar, não, Mas isso aqui é um conteúdo educativo. A chance disso acontecer é muito baixa, é raro, tá ok? Então planeje, estude, converse com pessoas, assista o nosso conteúdo, assista outros conteúdos, depois investe em educação.
Investe em sair da passividade, porque senão você vai abrir um negócio, vai ficar esperando os clientes irem até você, e na verdade você tem que buscar clientes onde eles estão. É necessário que você vá até os clientes. Uma forma de você ir até os clientes é você montar um conteúdo, por exemplo, digital e mandar para as pessoas no WhatsApp, explicando o que você faz, explicando qual que é o resultado daquilo que você faz. Isso é planejamento. Tudo isso é planejamento. É necessário que você tenha planejamento para que você possa, de fato, executar, ter uma rota, ter um GPS, porque você sabe, olha, aqui eu tenho uma ponte, aqui pode ser, e você entende o clima, vou atravessar uma tempestade. Então tudo isso você antecipa com as capacidades tecnológicas que nós temos hoje. Ah, vou fazer uma viagem daqui no Rio de Janeiro. Tudo bem. Então, pela condição meteorológica, eu sei que vai estar chovendo em determinado trecho da rodovia. Pode ser que haja algumas intempéries. Pode ser que eu tenha que parar num posto e esperar a tempestade passar. Tudo isso dá para ser organizado quando você tem um planejamento. E quando você tem essa visão de valorização, você começa a se respeitar, respeitar o seu tempo, respeitar o tempo do mercado. Tem mercado, por exemplo, o mercado da tecnologia, o mercado da internet, ele tem a capacidade de explodir? Claro que tem. Mas você precisa pôr grana ali. Que o mercado funciona. Se você não pôr grana na plataforma, a plataforma não vai entregar o seu conteúdo. Então você precisa ter esse fôlego para você entregar. Então, tudo é planejamento. Tudo é estratégia. O empreendedor, o verdadeiro empreendedor é o estrategista. O verdadeiro empreendedor é o estrategista. Ok? Você tem time de vendas, você tem o time da produção, o time da pesquisa, você tem o time da finanças e você é o estrategista. Você é o cara que junta todas essas 4 partes e entrega um resultado fantástico. Através do quê? Através de um planejamento. É claro que você, às vezes, você traz pessoas para planejar junto com você. Isso é muito importante também, mas planeje. Sem mais delongas, vamos voltar para o nosso contexto. Os 4 pilares do planejamento estratégico. E hoje nós vamos parar por aqui, pessoal. Nós temos muita coisa, tá? Hoje nós vamos passar por aqui, porque é uma aula que muito profunda, eu vou dividir ela em 2, porque ela é muito gostosa. Os 4 pilares do planejamento estratégico. Então nós vamos ter visão e missão. Para onde você quer ir e por que existe. Então você tem que ter um propósito claro, objetivos de longo prazo e os valores fundamentais. Rodrigo, por que isso é importante? Por que é importante eu ter, por exemplo, propósito claro? O que é propósito? O que é propósito? Qual que é o propósito? É por que você faz o que você faz. O propósito é o porquê você faz o que você faz. Então você tem um propósito claro e definido. Um propósito, ele vai te trazer essa proposta. Depois a gente pode entrar em cada elemento, em cada elemento, em cada elemento desse contexto, tá? Então os objetivos de longo prazo, valores fundamentais. Depois a gente volta aqui no visão e missão. Porque é necessário, pessoal, você ter uma missão. Tá, beleza, eu montei um. Qual que é a missão do meu negócio? Qual que é a missão do meu negócio? Esse é o seu propósito. Por exemplo, qual que é a minha missão? Tirar as pessoas da passividade e colocá-las num processo ativo. Tirá-las de um processo passivo e colocá-las em um processo ativo. Essa é a missão da minha empresa. Essa é a missão do meu negócio. É tirar a pessoa da passividade, a empresa da passividade, e colocá-la num outro estado de ação. Colocá-la em estado de ação. Então isso é um propósito que eu tenho. Isso é um propósito que eu tenho antigo. Então eu sempre tive isso. Então, para que eu nasci? Para que as pessoas, ao me verem ou ao se encontrarem comigo, elas se coloquem numa. Perto de mim, as pessoas têm que colocar numa situação de atividade, não de passividade. Então, isso é um propósito de vida. Isso é uma coisa que está dentro do meu coração. Então, todos os meus negócios, eles trazem esse propósito. Muito claro. Então, eu nasci para isso. Qual que é o meu objetivo de longo prazo? O de longo prazo. Qual que é o meu objetivo de longo prazo? Aqui eu tenho ser uma rede de franqueados, operar no Brasil todo, ou ser a maior marca dentro do meu nicho. Então, qual que é o seu objetivo de longo prazo? É necessário ter a visão do que você quer. Pessoal, isso é talvez a parte mais importante do planejamento. Eu vou te explicar o porquê disso.
e valores fundamentais. A hora que está dando problema, eu não abro mão do quê? Na hora que bater na minha porta uma oportunidade, quais oportunidades eu pego e quais eu não pego? Quais são os meus valores éticos? Isso você tem que ter pré-estabelecido desde o primeiro dia do seu exercício. Propósito claro, objetivo de longo prazo e valores fundamentais. E aí você vai fazer uma análise do seu mercado. Conhecer o terreno onde você joga, quem são as suas concorrências, o público-alvo e as oportunidades que você tem dentro desse contexto. Então isso é fazer uma análise de mercado. E essa análise de mercado não é uma coisa rasa. É você de fato olhar. Às vezes comece macro e venha afunilando. Regional. Comece macro, depois você vem afunilando. Até se preciso for fazer uma pesquisa mesmo, um questionário, contratar uma empresa que faça pesquisa. Se você às vezes tem um recurso, como que funciona o meu mercado. Hoje nós temos muito artigos, hoje nós temos muita referência na internet que nos dá a capacidade de ter alguns dados, mas dependendo a quantidade de dinheiro que eu vou investir, às vezes compensa eu contratar uma empresa especializada para fazer essa pesquisa para mim. Faz parte do planejamento. Tá? Modelo de negócio. Como você ganha dinheiro? Então, quais são as suas fontes de receitas, estrutura de custo e canais de venda? Então, tudo isso é importantíssimo que você tenha. Existe um conteúdo aqui que nós estamos fazendo também, paralelo a esse, que fala do plano de negócio. Então, nós estamos estruturando logo mais. Hoje, nesse conteúdo aqui que está hoje, daqui a um tempo a playlist já vai estar formada, então você vai ter também lá o plano de negócio muito bem organizado, muito bem executado, que você vai poder acompanhar a nossa playlist e você vai conseguir executá-lo de maneira sucinta. Mas ter um plano de negócio é fundamental, tá ok? O seu modelo de negócio. Então lá você vai ter as suas fontes de receita, a estrutura de custos e os canais de venda. Rodrigo, por que é importante eu entender antes de... Opa, tá aqui. Fontes de receita, estrutura de custo e canais de venda. Por que é importante, Rodrigo, eu entender o meu mercado antes de começar, por exemplo, eu entender que eu vou operar em determinado mercado e como é que eu vou saber, Rodrigo, quais fontes de receita eu posso vir a ter com esse mercado antecipadamente? Pesquisa. Montando o seu plano, planejamento. Então, por exemplo, eu olho para o meu concorrente, eu olho para o mercado que eu estou inserido e começo a fazer uma análise de como os meus concorrentes ganham dinheiro. Então eu começo a fazer uma análise, olhando para quem já está funcionando. Entende? Olhando para o que já está funcionando. E aí, para o que já está funcionando, eu acabo criando uma oportunidade muito maior. Porque eu olho para o meu concorrente, eu analiso o mercado, falo, aquele cara poderia estar ganhando dinheiro assim. Então você, estratégia. Sempre pensando no foco principal. As receitas alternativas, elas são alternativas, mas você tem uma fonte de receita principal e depois sempre pensando, sempre na fonte de receita principal. É o que gera o grosso ali da sua atividade. E um plano de crescimento. Como vai expandir? Metas específicas, cronograma e recursos necessários. Rodrigo, mas eu preciso ter no planejamento como eu vou expandir? Sim. Tá aqui, perdão. Tá aqui, ó. Como você vai expandir? Metas específicas, cronograma e recursos necessários. Rodrigo, mas é interessante eu ter isso antes de começar meu negócio? Sim, muito importante. E talvez uma das coisas mais importantes, porque porque você tem os objetivos de longo prazo aqui, ó. Você tem o seu objetivo de longo prazo. É preciso ter o seu objetivo de longo prazo. Quando você traça o que você quer, quando você tem a visão de onde você quer chegar, aí você precisa traçar como você vai fazer isso aqui. Entende? Então, isso daqui, ele depende isso daqui vai depender disso daqui. Então, é necessário, de repente, você analisar o que traz dentro de você. Nossa, cara, eu sonho em operar no Brasil inteiro. Eu sonho em operar na América Latina. Eu sonho em colocar o meu serviço, o meu produto na América Latina. Ou eu quero ser o maior da minha cidade. Pode ser um plano, um objetivo um pouco mais modesto. Eu quero ser o maior da minha cidade, eu quero ser referência da minha cidade. Top. Isso é um objetivo muito fundamental, porque se você vai começar agora, você precisa ter
quando a pessoa pensar em determinar no meu segmento, na cidade de Orlândia, eles vão pensar em mim. E aí eu começo a expandir, depois, na hora que eu atingo esse objetivo, eu expando macro-região, micro-região, e a gente vai crescendo. E aí, para que isso aconteça, eu tenho o plano de crescimento. E aí eu tenho as metas, cronogramas. Então, tudo vem da visão BAG, né, do meu objetivo grande. E aí eu vou definindo metas, cronogramas e recursos necessários para atingir. Por quê? Eu tenho um guia, eu tenho um mapa, tá? Eu tenho um mapa e eu sei aonde eu quero chegar. E aí eu venho traçando o mapa através do meu cronograma, do meu planejamento, tá ok? Deixa eu ver, 20 minutos de aula já. Nós temos a visão e missão. Defina o seu para quê. Não precisa ser poético, precisa ser claro e prático. Veja exemplos reais de microempresas. Exemplo de visões e missão. Por exemplo, uma lanchonete de bairro. Oferecer refeições saborosas e acessíveis para trabalhadores da região. Missão. Ser a primeira opção em alimentação rápida no bairro até 2026. Isso é uma visão que você tem. A sua missão é oferecer refeições saborosas. Uma consultoria de marketing digital. Ajudar pequenos negócios a crescerem online de forma sustentável. Transformar 100 pequenas empresas em referências digitais em 5 anos. Isso aqui pode ser uma visão, ok? Uma proposta de valor o que te diferencia? Sua proposta de valor é a resposta para por que o cliente deveria escolher você em vez da concorrência. Okay? Então isso tudo vai te dar Então aqui nós temos um framework que te ajuda a montar a sua proposta de valor. Então para quê? Para seu público-alvo, o que, o problema que você resolve, nosso produto e serviço, oferece benefícios principais, diferente de concorrência, e por que o seu diferencial único. Para mães trabalhadoras do bairro Vila Madalena, que precisam de lanches saudáveis e rápidos para filhos. Nossa lanchonete natural oferece opções nutritivas prontas em 3 minutos, diferente de fast foods tradicionais, porque usamos apenas ingredientes orgânicos locais e temos nutricionista no cardápio. Tá ok? O modelo de negócio. Isso aqui eu vou voltar? Não, vamos parar por aqui por essa aula, porque depois eu quero entrar de novo e elencando elemento por elemento, tá? Modelo de negócio Canva simplificado, segmento de cliente, proposta de valor, canais, relacionamentos, fontes de receita, recursos-chave, metas Smart. Então, tudo isso, pessoal, nós temos dentro do nosso material. Mas o que eu queria que você entendesse: planejamento. Para você começar a construir uma empresa que tenha sucesso e que valha algo, você tem que ter um planejamento. E esse planejamento ele acaba que gerando em você uma estrutura muito robusta que te ajuda a definir. É sempre aquele exercício, né? Para onde eu quero ir, como eu faço para chegar lá. É sempre assim. O exercício é um pouco, é até simples, mas estruturado. E como você está fazendo algo que você acredita, você sabe que isso é o que você vai fazer pelo resto da sua vida, que é o que define. Pelo resto da minha vida eu vou fazer isso. Então não precisa ter pressa. Sabe quando você tem pressa? É quando você não tem certeza se você quer passar o resto da sua vida fazendo determinada coisa. Então você precisa pensar muito bem antes de entrar no mundo em que você vai ter que passar o resto da sua vida fazendo aquilo. A sua vida vai se resumir no seu empreendimento, tá? Você pode muito bem continuar no seu emprego e fazer, não, isso vai ser o resto da minha vida, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Então defina o que você quer fazer pro resto da sua vida. Então antes de entrar nesse contexto, o que eu quero fazer pro resto da minha, nossa, o resto da minha vida? Não, são 70 primaveras. O que eu quero fazer pelas próximas 70, 80 primaveras? Você tem que pensar assim. E nossa, se você for para analisar, é pouco. Pelas 80 próximas primaveras, o que eu quero fazer? Continuar trabalhando numa empresa, continuar dando aula no estado, continuar fazendo, ou eu quero montar um negócio para mim robusto. Não, eu quero montar um negócio para mim robusto. Opa, então pera lá. Então, vamos trabalhar aqui, ó. E aí quando você começa a pensar assim, o tempo ele para. O tempo não se apressa. O tempo ele vira seu amigo pro resto da sua vida. O que você quer fazer pro resto da sua vida? Eu quero ativar pessoas. Pro resto da minha vida eu quero fazer isso. Então não tem pressa. Calma. Então eu já sei o que eu quero fazer. Com calma.
tem pressa. Eu quero transformar pessoas pro resto da minha vida. Quero transformar empresas e pessoas o resto da minha vida. Eu quero colocá-las, devolver a elas a condição de crescer. Devolver a elas, ou pelo menos, mostrar que elas têm essa possibilidade. Elas escolhem. Então eu devolvo a elas a oportunidade da responsabilidade da vida delas na mão dela, da sua empresa na mão da sua empresa. Não que você vai necessariamente controlar os resultados. Nós vivemos no mundo. Não tem como a gente controlar o resultado. Mas quando a gente começa a plantar determinada. Se a gente planta milho, a gente vai colher milho. Se a gente planta a cana, a gente vai colher cana. Se a gente planta café, a gente vai colher café. Se a gente não plantar nada, a gente vai colher nada. Então é necessário plantar. Planta. Comece a plantar. Pense nesse processo de agricultura. Esses vídeos são sementes. Cada ligação é uma semente, cada post é uma semente, aí na sua uma semente para o resto da sua vida. Então, pera lá, você começa a pensar pelos próximos pelas próximas 70 primaveras eu vou analisar. Aí você começa a pensar em ciclos, aí você começa a analisar. E eu vou te falar uma coisa, o resultado ele vem dia após dia. Você vai aprendendo, você vai deixando de lado aquilo que não serve. Planejamento serve para isso. E quando você começar a operar, você vai perceber que muita coisa drena a sua energia e você vai começar a deixar de lado pessoas, processos, lugares. Porque de fato você percebe o que você veio para fazer. E aí quando você percebe o que você veio fazer, o que a sua empresa veio fazer, quais são os seus valores, sua missão, sua visão, você começa a deixar outras coisas. E aí você vai dando impulso e energia para aquilo que te de fato leva para frente. O seu planejamento é a melhor energia, porque todo dia você levanta e olha para o seu planejamento e fala: então é isso aqui que eu tenho que executar hoje. Então você faz um plano diário. O que eu tenho que fazer diariamente para atingir determinados resultados? O que eu tenho que fazer diariamente? Diariamente eu tenho que criar conteúdo, beleza? E ligar para tantas pessoas, oferecer tantos produtos, oferecer serviço, oferecer produto. Então é necessário que nós possamos continuar agregando valor na vida das pessoas. E todos os dias. Eu preciso agregar valor na vida de alguém. Todos os dias. Beleza? Pro resto da minha vida. Então você monta, acaba a pressa. Acaba a pressa. Pessoal, até o próximo conteúdo. Depois nós vamos voltar com muita informação. Esse material está muito rico, está muito. Fique conosco. A Escola Santa Rita de Cássia, ela tem essa proposta, não é concorrer com outras escolas, mas eu coloquei Escola Santa Rita de Cássia, escola de negócios, porque é uma escola de negócios, não é uma escola tradicional, uma escola de negócios, uma escola que vai, e a grande função dela é isso, é fazer com que você trabalhar com valuation e equity, fazer você mudar a sua visão de negócio, tá? Você está criando algo que você pode muito bem vender